Oi! Bora mergulhar numa ideia que é, ao mesmo tempo, super poderosa e um pouco perturbadora. Ela vem direto do livro Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb. A ideia é a seguinte: em muitos sistemas, aquilo que mata uma parte, na verdade, fortalece todo o resto. Parece estranho, né? Mas essa é uma lógica fundamental que a gente vai desvendar agora. Beleza, vamos começar por um lugar conhecido, uma frase que todo mundo já ouviu. Aquilo que não me destrói, me fortalece. Do Nietzsche. É a ideia clássica de resiliência, né? De superação. Uma pessoa enfrenta uma barra, aprende com ela e sai de outro lado mais forte. Simples, direto. Mas e se a verdade for um pouco mais brutal? E se a lógica que rege os sistemas complexos for outra? Tipo, o que não me mata, na verdade mata os outros, e assim o grupo todo fica mais forte. É exatamente aqui que a coisa começa a ficar interessante e a gente entende a diferença entre a antifragilidade de um indivíduo e a de um sistema inteiro. Isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto, o sacrifício necessário. Vamos entender como a força de um sistema pode depender, de uma forma bem paradoxal, da fragilidade e até do fracasso das suas partes. Olha só que interessante essa dinâmica. De um lado, a gente tem a peça individual, um restaurante que fecha as portas, uma startup que não dá certo. Essa peça é frágil, só que o fracasso dela não é um fim em si. Essa quebra gera informações que alimentam um sistema maior, que está ali do outro lado, e esse sistema se reorganiza e fica mais forte. A falha de um restaurante abre espaço e ensina ao mercado o que não fazer, permitindo que outros, talvez melhores, apareçam. A fragilidade de um é o combustível para a evolução do outro. Então, a grande sacada é essa: o fracasso do indivíduo é uma peça fundamental para o bem-estar do coletivo. É uma ideia que pode ser meio desconfortável, eu sei, mas é um motor que move a adaptação e a melhoria em quase tudo que é complexo. E para ver esse mecanismo funcionando com uma perfeição quase cruel, a gente tem que olhar para a maior especialista no assunto, a natureza. Ela usa essa lógica há bilhões de anos. Primeiro, vamos falar de um conceito mais intuitivo: a hormese. Pensa nela como uma antifragilidade bem direta. É quando um organismo é exposto a uma pequena dose de estresse, tipo levantar peso na academia, e ele mesmo se fortalece. Isso se encaixa perfeitamente na frase do Nietzsche: o indivíduo se beneficia. Só que a evolução é um jogo completamente diferente. É uma forma de antifragilidade muito, mas muito mais poderosa. Aqui, o indivíduo não se fortalece com o dano, ele é sacrificado, ele morre. Só que essa morte não é em vão. Ela se torna uma informação valiosíssima que fortalece o código genético da espécie inteira. O benefício pula do indivíduo e vai direto para o coletivo. E como isso funciona na prática? Bom, é um processo em 3 etapas. Primeiro, o indivíduo mais fraco perece. Ele é eliminado por alguma pressão do ambiente. Segundo, os que sobrevivem, aqueles mais bem adaptados, se reproduzem, passando para frente os genes que os ajudaram. E terceiro, o resultado. O coletivo melhora. A espécie como um todo fica mais forte e mais preparada. E o autor do livro resume isso de uma forma brutalmente honesta. Os organismos precisam morrer para que a natureza seja antifrágil. O código genético não tem apego ao indivíduo. Ele é, como diz o texto, oportunista, implacável e egoísta. A única coisa que importa é a própria sobrevivência e evolução no longo prazo. Ok, vamos sair um pouco da biologia e trazer essa lógica para o nosso mundo, para a tecnologia, para a segurança. O princípio é exatamente o mesmo: aprender com os erros dos outros. Porque é isso. Um sistema que é antifrágil, erros não são só perdas. Os erros de poucos se transformam em informação valiosíssima para muitos. Cada falha é um dado que, se for bem aproveitado, fortalece o sistema inteiro. E a gente tem exemplos bem concretos disso. A tragédia do Titanic, por exemplo, forçou uma revolução na segurança dos navios, salvando incontáveis vidas nas décadas seguintes. A queda do voo 447 da Air France gerou melhorias cruciais no treinamento de pilotos. O desastre de Fukushima mostrou falhas que levaram a reatores nucleares muito mais seguros. Em todos esses casos, um sacrifício terrível tornou o sistema mais forte para todo mundo. E aqui, a gente vê a diferença de forma muito clara. De um lado, temos um sistema antifrágil, como a aviação. Os erros são isolados. Um acidente aéreo, por mais trágico que seja, não derruba outros aviões. Pelo contrário, o sistema inteiro estuda aquela falha e se torna mais seguro. Do outro lado, um sistema frágil, como a economia global.
Lá, os erros são contagiosos. A quebra de um único banco pode gerar um efeito dominó e arrastar o mundo todo para uma crise. O sistema não aprende, ele quebra. Agora, vamos aplicar tudo isso ao mundo dos negócios para conhecer uma figura central, que muitas vezes passa despercebida, o herói anônimo da economia. Olha só esse paradoxo. A primeira barra mostra que a taxa de fracasso de startups é altíssima. A grande maioria quebra. Muitos indivíduos perdem. Agora olha a segunda barra. O crescimento econômico geral, no longo prazo, continua positivo. Como assim? É que cada negócio que falha é, na prática, um experimento. Ele fornece dados valiosos ao mercado sobre o que não funciona, abrindo caminho para a inovação. E o que isso significa, no fundo? Que a economia, como um sistema coletivo, se beneficia quando empreendedores assumem riscos gigantescos, às vezes até imprudentes. O sistema se aproveita desse excesso de confiança, porque mesmo que a maioria deles falhe, o todo evolui com a informação que eles geraram. Isso tudo nos leva à nossa conclusão, a necessidade de pensar em um novo tipo de honra, uma nova maneira de olhar para o fracasso e para o sacrifício no nosso mundo. E vamos fechar com essa citação poderosa que o autor sugere para um Dia Nacional do Empreendedor. É uma mensagem de uma honestidade brutal. A maioria de vocês fracassará, será desrespeitada, empobrecerá, mas somos gratos pelos riscos que estão assumindo e os sacrifícios que estão fazendo. Vocês são a origem de nossa antifragilidade, nossa nação agradece. É uma ideia que nos força a repensar tudo o que a gente acha que sabe sobre sucesso, fracasso e sacrifício. Fica aí a reflexão.